Conseguiram ler alguma coisa do material? O que vocês acharam até agora? Dos exercícios e dos materiais das 2 livros anteriores. Ah, alguém conseguiu postar. Eu ainda não sei onde é que eu vejo, na real. Mas eu tenho que descobrir sobre isso também. Também não sei se sou eu que vê, acho que vai direto para os mentores, né? O que você achou do material do primeiro livro? Sim, tinha bastante conteúdo. Eu sei que é bastante coisa para ler, mas um pouco do que eu coloquei ali é para vocês, para servir de consulta, tá? Não precisava ter lido tudo de cabo a rabo também. É mais para ir juntando, né, no, na biblioteca ali. Uhum. O inglês ali, alguns que eu trouxe, foi porque infelizmente não tem tradução, né? Tanto que eu deixei ele no extra ali por causa disso. O que mais, gente? Mais alguém quer comentar? Não, nenhuma dúvida a respeito dos exercícios anteriores ali? Se tiverem alguma dúvida em relação, aproveitem para tirar também. Bom, qualquer coisa, estamos aí. Mas eu vou tocar aqui então, porque a gente tem bastante coisinha para ver hoje. Vocês estão podendo acessar o Teledraw onde vocês estão agora? Porque é importante que todo mundo acesse o quadro aqui. Todo mundo está conseguindo acessar esse quadro? Eu vou até mandar o link aqui de volta no chat, inclusive, para facilitar. A gente vai começar por esse exercício aqui. Tá aparecendo a guia do Teledraw, né, gente? Ah, beleza. O resto do pessoal, vocês conseguem entrar? Sim, não? Pode responder com joinha ali ou responder aqui no chat também, quem não puder ligar o microfone. Então tá, gente, acessem aí o quadro e venham aqui nessa parte aqui, que tá falando, nesse quadro aqui que tem esses 3 quadros coloridos. Tem mais alguém que está no trânsito, alguma coisa assim, não consegue acessar? A Érica, Simone, Luciano, Marilza, que entrou agora. Certo, então vou dar uns. Vocês conseguem entrar nos próximos 5 minutinhos, só para a gente não perder muito tempo, tá, galera?
Olá, Rafael, seja bem-vindo. Vou mandar o link aqui, vamos começar a fazer um exercício aqui no Teledraw. Você consegue acessar? Ah, eu vi que já tem 2 pessoas ali. Enquanto o pessoal vai entrando ali pelo computador, quem puder entrar no computador, acho que a gente já pode ir fazendo para não perder muito tempo também. Isso aqui é um tipo de exercício que a gente tem para design thinking, inclusive, e design de experiência também. É um tipo de exercício exploratório que a gente faz para conseguir ter explorar alguns conceitos e entender melhor sobre contextos. Então, eu vou pedir que vocês, considerando, né, o que vocês sabem sobre design thinking e design de experiência de usuário, que vocês escrevam nos post-its. Coisas que vocês têm certeza a respeito desse tema, né, que vocês têm certeza que seja isso. Coisas que são suposições que vocês têm, né, ou seja, coisas que vocês acreditam que talvez seja isso, mas vocês não têm, vocês gostariam de confirmar. E dúvidas que vocês tenham a respeito dessas temáticas mesmo, né, igual, por exemplo, o Eduardo perguntou aqui, né, o que é o mapa de empatia? Então, vocês podem colocar esse tipo de dúvida aqui que vocês não conheçam, algum termo, alguma coisa assim. Eu vou dar uns 5 minutinhos, a princípio, enquanto o pessoal está conectando ali também. Aí, vamos contando a partir de agora, então, às 19h43, mais uns 5 minutinhos para vocês escreverem, né, certezas, suposições e dúvidas. Fiquem à vontade. Professora, eu entrei agora na aula. Eu gostaria de saber como que é para fazer. Ah, sim. Deixa eu mandar aqui o link, não sei se ele fica fixado aqui, mas eu vou mandar o link do Teledraw. Você entra lá no Teledraw e vai nessa parte do quadro que está aqui na tela, né, sobre Design Thinking e Design UX, e daí nos 3 quadros que tem ali, você pega um post-it e escreve coisas a respeito desse tema que você tenha certeza, né, alguma coisa que você saiba, coisas que sejam suposições, ou seja, você não confirmou ainda, e dúvidas que você tenha, por exemplo, uma terminologia que você quer saber o que qualquer coisa nesse sentido, assim, qualquer dúvida que você tenha a respeito dessas temáticas. Beleza, obrigado. Beleza. Se alguém tiver alguma dificuldade com a ferramenta também, fique à vontade para perguntar, tá? Diogo, você sabe me dizer se eu pinar a mensagem que ela aparece para as pessoas que entram depois ou não? Qual mensagem que a professora quer pinar? Esse link ali do Teledraw. Eu acho que sim, prof. Não sei se dá pra colocar duas, mas talvez uma dê pra colocar. Ah, tá, beleza. Eu vou tentar pinar aqui para ver se aparece. Eu acho que vai entrar mais gente também. Aí fica mais fácil. Tá dando para escrever, gente? Ou tá com algum problema? Ah, tá dando sim. Achei que tinha algo bloqueado ali.
Olá, Rodrigo, Ricardo. Estamos fazendo uma atividade ali no quadro digital. É só acessar o link, aí se não estiver aparecendo para vocês, vocês me avisem, tá? Só acessar o link e escrever certezas, posições e dúvidas que vocês tenham ali nos post-its sobre o tema de Design Thinking e Design UX, que é o nosso tema de hoje. Qualquer dúvida ou se precisar de auxílio ou alguma coisa, é só me falar. Dá mais 5 minutinhos, já que teve um pessoal que conseguiu entrar agora. Como é que vocês estão aí? Vocês estão conseguindo escrever de boa?
Olá, Esron, não sei se eu pronunciei direito. Seja bem-vindo e nós estamos ali no link, escrevendo nossas certezas, suposições e dúvidas sobre Design Thinking e Design de UX. Daqui a pouco estamos encerrando a atividade por hora, mas fique à vontade para escrever ali no post-its. Gente, vou colocar minha gata ali para o quarto, porque senão sai daqui de volta. Quando vocês terminarem, já volto. Beleza, gente, acho que podemos encerrar por questão de tempo, mas se vocês tiverem mais dúvidas ou mais suposições também que queiram colocar ali nos post-its depois, fiquem à vontade. Quem não estava na live também, se quiser, pode fazer isso assíncrono, também não tem problema. Essa técnica que a gente acabou de usar, na verdade, é uma das técnicas que a gente consegue usar tanto para pesquisa em Design Thinking quanto para pesquisa em experiência de usuário mesmo, que é uma das maneiras da gente começar meio que dar uma entrada num projeto, né? Você constrói, eles chamam de matriz CSD, que é certezas, posições e dúvidas, e o objetivo dela é a gente começar a explorar o que, entender, né, por exemplo, sobre uma determinada temática, o que a gente já sabe, o que a gente já tem, né, por certeza ali, coisas que a gente tem hipóteses a respeito, que a gente gostaria de explorar mais e de confirmar, ou dúvidas mesmo, coisas que a gente não sabe, né? Coisas que a gente não sabe, por exemplo, se estiver desenvolvendo um produto, sei lá, na área de saúde, eu vou começar dizendo o que eu sei da área de saúde, o que eu sei de demandas, e daí eu vou supor coisas que eu suponho, né? Suponho que precisa de mais agilidade, mas eu não tenho essa informação confirmada, e ou dúvidas mesmo, coisas que eu não sei, né? Quem são as pessoas que estão usando o serviço X ou Y, por exemplo, eu não sei, preciso saber quem que é o perfil do usuário. Então, esse tipo de matriz serve para esse tipo de exercício, e o objetivo dela é que você constrói ela para ter um panorama do contexto de onde você está partindo, e daí depois você volta, você vai a campo, né? Você vai fazer levantamento de dados, vai fazer pesquisa, daí tem uma infinidade de técnicas de pesquisa que a gente pode utilizar, e depois você volta para ela para confirmar, né? E daí vai sair os famosos insights, né? A gente vai falar um pouquinho de insights também, é um termo do inglês, mas ele basicamente são aqueles estalos que você tem quando você cruza informação, e você começa a ter, né, entendimento sobre algumas coisas ali, né? Acho que uma boa tradução para insight é entendimento, é quando você começa a desenvolver entendimentos a respeito da situação, a respeito de que caminho você pode seguir ou não, né? O que tem mais coerência ali com um determinado contexto. A matriz CSD eu acho que ela é bem interessante, e ela é um exemplo do que o Design Thinking propõe, que é o que a gente vai ver agora. Deixa eu só mudar de guia. Tá aparecendo os slides de volta, né, gente? Tá aparecendo, vamos para o Teledraw. Acho que é isso mesmo, né? Isso mesmo. Tá. Agora a gente vai continuar. Então, eu vi até que tinha um post-it ali perguntando se o Design Thinking ele era uma ferramenta, se ele era uma metodologia. Não tem um consenso. Você vai encontrar autores dizendo, Design Thinking não é uma metodologia.
Mas o próprio livro, inclusive, deixa eu pegar ele aqui, cadê? O próprio livro, não sei se é um erro de tradução, tá, gente? Mas muito do que eu vou falar hoje vai vir desse livro aqui. Eu tenho uma foto dele depois, acho que tá em reverso. Mas é do Tim Brown, que ele é CEO da IDEO. Ele era, não sei se ele ainda, acho que ele ainda é CEO da IDEO. Ele era CEO da IDEO junto com o David Kelly. E na época que ele escreveu esse livro já é um pouco antigo agora. Mas na época, edição comemorativa de 10 anos agora. Mas ele chama de uma metodologia poderosa para decretar o fim de velhas ideias, está no título do livro. Mas pode ter sido só uma questão de tradução ali, que chamaram de metodologia, não lembro se o título em inglês do livro era a mesma coisa. Vou dar uma olhadinha aqui. Em inglês o título do livro é outro, então pode ter sido só uma questão da tradução. Mas, sim, no próprio texto do livro, né, a partir da perspectiva do Tim Brown, ele vai chamar de abordagem, né, e ela é considerada uma abordagem centrada no ser humano, que está voltada para o que se chama de inovação, né, e ancorada na compreensão das necessidades do cliente, em estratégias de manufatura como uma prototipagem rápida, para a geração de ideias criativas, né, para você desenvolver tanto produtos, serviços, processos em organizações. Por exemplo, Design Thinking, depois que o pessoal começou a popularizar mais o termo, ele também foi muito usado na educação, né? A gente consegue aplicar várias técnicas, várias maneiras de pensar ali do Design Thinking, várias estratégias em dar aula, em desenvolver atividades colaborativas e tudo mais. Um diferencial, né, que ele traz muito forte no discurso a respeito do Design Thinking, isso não só do Tim Brown, mas ele vai focar muito nisso no livro dele, é essa ideia de que você vai estar tomando decisões baseado no que os clientes precisam, no que os clientes realmente querem, né, e não só baseando aquilo no que na percepção que você tem, ou na percepção do que você quer vender, ou do que você acha que as pessoas deveriam estar adquirindo. O livro, ele é bem mercadológico, né? Ele está voltado muito para o setor privado, ele está se vendendo muito, assim, vendendo o Design Thinking como um diferencial para você aplicar numa empresa e, assim, se destacar em relação à concorrência, se destacar como líder de projetos e conseguir gerar mais ideias, gerar coisas mais inovadoras e mais criativas. Hoje em dia eu tenho algumas críticas, a gente vai ver algumas críticas sobre o Design Thinking também. Ele é uma ferramenta, ele é uma maneira de pensar, uma maneira de agir e de praticar design a partir de outros espaços, que funciona em grande parte assim para várias questões, várias maneiras de projetar produto, serviço, né, de pensar a própria experiência. Muito do design de experiência também ele dialoga muito com a própria metodologia do design thinking. E o design thinking ele vem da maneira de se pensar o próprio projetário do design, né? Então, algumas questões, assim, que eu acho que são válidas para a gente entender sobre design thinking, que ajuda a ter um contexto histórico a respeito dessa abordagem, né? Esse método de fazer, que ele foi muito popularizado pelo Tim Brown e o David Kelly a partir da perspectiva da IDEO, que eu falei, é bem mercadológica e ela estava se vendendo como um diferencial, mas que já se falava disso, né, de maneiras de se pensar o fazer do design desde a década de 50 e de 60. E o objetivo do design thinking, ele tem muito uma própria análise do processo do design, né, que havia uma maneira de se projetar produtos, né, serviços ou gráficos, enfim, plataformas, que designers recorriam a determinadas ferramentas, recorriam a determinadas maneiras de fazer, né, encadear os processos, e passou-se a utilizar essa maneira, nesse pensamento sobre o design e aplicá-lo em outras instâncias. Então, o Design Thinking, ele vai falar, e esse livro do Tim Brown, ele vai falar muito sobre isso, né? Sobre como a gente vai transpor esse saber do designer, da designer, para um outro espaço. O que tem um lado positivo, né, interdisciplinar, um diálogo bacana com outras áreas, mas, ao mesmo tempo, e é isso que me incomoda um pouco na obra dele hoje em dia, tem um pouco de uma sacralização desse profissional criativo do design, como se ele fosse muito diferente, né, de como as outras pessoas pensam, como se aquela maneira de fazer design fosse muito diferente dos processos de projeto. E não é bem assim, né? A gente tem e a gente vai ver bastante sobre isso na próxima aula também. Isso vai dialogar bastante com a ideia do design escandinavo, com o design e outras práticas de design consideradas mais plurais hoje em dia.
O Design Thinking, ele visa ser plural, mas como ele ainda não desestabiliza tanto essa posição do designer como sendo essa pessoa que tem uma prática, um saber muito específico, ele ainda não quebra muito essa hierarquia entre a pessoa projetando ali uma solução e as outras pessoas participando e realmente colocando os usuários, né, as pessoas que vão usar essas ferramentas no centro, no suposto centro, né, ali de todo o entendimento do que a gente quer projetar. Então, são alguns contextos, assim, para a gente começar a considerar o Design Thinking. Por que eu falo sobre isso a partir dessa perspectiva, assim, que já parece que, tipo, Design Thinking está errado? Não é que ele esteja errado em si, mas é que eu não quero passar aquela ideia de que ele é uma coisa, isso é uma coisa que muita gente que ensina Design Thinking, né, pega bastante no pé nesse sentido de que o Design Thinking não é uma coisa pronta, ele não é uma receita de bolo, não é uma coisa que você pega e você aplica e fechou e você terminou ali. Ele é um processo complexo, né, ele é um processo que demanda também muito entendimento crítico e contextual do que está acontecendo ali, muita pesquisa, né, muito conversar com pessoas, interagir com outras pessoas. Infelizmente, né, como a gente está numa classe aqui que é limitada pela questão do remoto, né, mas o ideal, por exemplo, dos exercícios que eu passei, igual do exercício que eu passei para essa semana, né, a partir dessa live, seria a gente poder ter mais colaboração, né? A gente poder ter mais pessoas interagindo. Eu sei que a maior parte do pessoal vai acabar fazendo exercício, né, sozinho, enfim, vai ser uma coisa um pouco mais individual, assim. Tanto o próprio brainstorming, a maneira como a gente vai trabalhar ali, por uma questão, né, de restrição do próprio contexto em que a gente está. Mas o objetivo dele é ser uma coisa mais plural, é a gente trazer mais pessoas para colaborar, mais pessoas para pensar junto, e a partir disso a gente conseguir desenvolver mais soluções. Então, só para comentar, né, o conceito, né, de pensar no design, que o design thinking é pensar design, né, pensando design, ele aparece já num trabalho de Herbert A. Simon no livro chamado The Sciences of the Artificial em 69. Né, só para localizar que assim não é uma coisa nova, assim, ela se popularizou mais a partir dos anos 2000, né, a partir do livro do Tim Brown, mas as pessoas já estavam pensando maneiras de pensar sobre o design, maneiras de pensar sobre projetos, né? E aqui a gente fala muito, quando a gente fala em design thinking, a gente fala muito de design e design UX também vai ter muito disso, é design como projeto. Né? Então, design enquanto projeto, né, que a própria significado do design ele é múltiplo, né? Ele pode significar um produto, ele pode significar um fazer, né, você estar projetando algo, né, ele pode significar o próprio processo, né, o projeto. Então, ele tem essa aplicação variável, né, de conceito do próprio campo. Então, nesse sentido, o Design Thinking ele vai muito considerar o design como projeto, né, como uma maneira de você encadear um processo ali para que você consiga ser mais criativo, pelo menos na perspectiva, né, do Tim Brown vai ter muito a ver com isso, né, ele está pensando em inovação, ele está pensando em maneiras de ser mais criativo e de poder lidar com problemas complexos, né, que não são só, por exemplo, eu vou desenhar uma cadeira, né, que é uma coisa, por exemplo, do campo do design industrial. Eu vou desenhar uma cadeira, vou desenhar uma geladeira, né, eu vou ter várias questões ali para resolver, mas eles estão tentando aplicar esse processo que, por exemplo, se aplicava para você conseguir desenhar uma cadeira em alguma coisa, como, por exemplo, um serviço ou uma maneira de fazer um governo, né, enfim, prestar alguma coisa ali, então, ou educar uma disciplina. Então, eles estão trazendo, né, esse encadeamento, essa maneira de projetar para outros espaços, e foi isso que foi diferenciado quando se começou a falar em Design Thinking. Ele se populariza a partir desse livro dele chamado Change by Design, e ele é caracterizado, né, por essa questão de estar dando ênfase para as pessoas, para as necessidades, deslocando só e nesse caso, falando agora parte do setor, né, privado, das empresas, né, tirando um pouco o foco só do que, por exemplo, a gerência da empresa, a liderança da empresa acha que é o que tem que ser feito, para o que eles querem vender, o que eles querem fazer, para o que as pessoas realmente precisam. Né? E isso, é claro, com um foco, no caso do setor privado, com foco em conseguir vender mais, em conseguir mais sucesso ali, ou em perceber por que um produto não está mais sendo tão bem sucedido quanto o outro.
Um exemplo que o Tim Brown dá no livro é da questão de uma empresa de bicicletas que estava tentando entender por que as pessoas andavam muito de bicicleta quando elas eram mais jovens e quando elas ficavam mais velhas elas paravam, né, de adquirir e de andar de bicicleta. E por que, o que estava envolvido nesse processo, né? Ela só perdeu interesse, é porque as bicicletas, entre aspas, para pessoas adultas eram muito complexas, né, com muitas questões técnicas ali, e as pessoas não estavam entendendo ou não queriam se relacionar com aquilo. E o que eles faziam, né, a empresa deles fazia de diferencial era ir a campo, entender as percepções dessas pessoas, entender que necessidades que elas tinham, né, o que faria elas adquirirem uma bicicleta, né, em determinado contexto ali, e conseguir essas respostas, e a partir dessas respostas ir gerando soluções, né? Então a gente vai projetar um outro tipo de bicicleta, uma bicicleta que seja mais simples, que você não precisa saber de tantas questões técnicas para você adquirir ali e fazer manutenção. Então era esse tipo de estratégia que estava sendo colocada em pauta ali por essa ideia dele de design thinking. Ele envolve várias etapas, né? E daí a gente vai ter essa percepção, né, da empatia, né, de você empatizar com o seu usuário, tentar se colocar no lugar das pessoas, entender ali como elas se sentem em relação a algo, e é isso que vai estar depois, né, formalizado no que as pessoas chamam de mapa da empatia. Ele é um recurso útil para muitas coisas, a gente só tem que tomar cuidado com ele, porque ele pode ser meio problemático também, porque ele é uma coisa que a gente acaba fazendo a partir da nossa percepção e não tanto do que as pessoas estão dizendo. Você tem a definição de um problema, é bem importante ter essa definição, né, do que você quer resolver. Como eu comentei no caso da bicicleta, eles estavam querendo entender por que a bicicleta não estava vendendo tanto quanto eles gostariam para um determinado público, um segmento de público. Você vai ter a etapa da ideação, que você vai gerar ideias a respeito, né, do problema que você identificou, e a partir dessas ideias, depois você vai selecionar algumas dessas ideias para prototipar, ou seja, para fazer ali uma solução rudimentar a respeito daquilo que possa, né, ser testada para que você confirme ou tenha novos insights, novos entendimentos ali e volte de novo, né, para a ideação, fazendo outros protótipos e fazendo novos testes até você chegar a uma solução viável para o problema que você identificou no início. Isso que a gente chama de processo iterativo, né? Então, ou seja, a gente vai estar o tempo todo ajustando e fazendo melhorias contínuas, seja isso um serviço, um produto, né, uma estratégia de governo, uma estratégia pedagógica. Então, essa é a aplicação que o Design Thinking ele traz para esses outros espaços, né? E o diferencial, né, que o Tim Brown estava se vendendo a partir da narrativa dele no livro, era justamente trazer esse modo de pensar, esse modo de fazer ali, e projetar coisas para outros espaços que não estavam tradicionalmente considerando essas etapas, que são bem comuns, né, no fazer do design. Algumas pessoas chamam isso de metodologia, né? Ela tem sido adotada em várias áreas, desde saúde e principalmente, né, com ênfase, o pessoal utiliza ela, inclusive o próprio Tim Brown fala disso, para resolver o que a gente chama de wicked problems, né, que são os problemas complexos, que têm muitas camadas, eles não são facilmente resolvidos, né, que envolvem normalmente colaboração de muitas pessoas. Então, acho que isso aqui eu já falei, mas é aquela questão, né? O design como projeto criativo, né? E como que a gente traz esse projeto criativo para outros espaços, né? E nesse entendimento, a gente está pensando no próprio processo, ou nos processos para a gente fazer algo e saber fazer isso que nós estamos desenvolvendo, né? Esse é o livro do Tim Brown, caso vocês tenham interesse. Eu só, como falei, eu faço essas ressalvas que, assim, ele é bem mercadológico, então se você pegar só a teoria dele, né, só o que ele traz ali, parece que você consegue resolver o mundo inteiro com design thinking. Só que, como os críticos do design thinking vão comentar, né, mais contemporâneos, eles comentam, não resolveu, né? Seu design thinking, essas propostas que ele tem, elas são muito úteis e elas ajudam muito em alguns espaços, ajudam a gente a construir projetos de maneira mais colaborativa, e tem muitas técnicas que são bem bacanas e bem aplicáveis em diferentes espaços. Mas o design thinking não resolve tudo, a gente também precisa de mais coisas, mais maneiras ali de lidar com os problemas, né? E é uma questão interdisciplinar. Pode falar, Dalon. Então, professor, que nem eu já falei nas outras aulas, né? Eu sou da TI, participei de algumas oficinas
tanto, até a gente está trabalhando bastante com o Gov, né? Eu participei junto com o Serpa de algumas coisas do Gov, com o ITI. Na Celepar a gente tem algumas coisas que eu atuei ali junto com o Detran. O que eu percebo assim, né? O design thinking não vai mudar o mundo, né? Até no quadro eu escrevi ali, o não vem junto, né? E nenhuma ideia pode ser descartada, porque, assim, para a TI, né? Para o pessoal da TI que trabalha com mapeamento de processos, assim, eu percebo muito importante ter um mediador, alguém que consiga traduzir, traz o usuário, eu acho que aproxima, sabe? É como se sensibilizasse o pessoal da TI, né? Porque tem o pessoal muito micreiro mesmo, assim, né? Que não, eles não entendem realmente quais são as dores dos usuários, assim, né? Realmente não conseguem. Tem um desenho clássico da engenharia de software, né? O cliente só queria um balanço, né? Pendurado na árvore, né? E é aquele desenho, né? Ficou tudo atravessado na árvore lá e não saiu o balanço, né? Então, eu acho que assim as oficinas, por mais que os contemporâneos aí criticam, né? Bem isso, tem que ter um equilíbrio, mas para o pessoal da TI é importante participar desse tipo de iniciativa junto, né? Aproximar para ter essa sensibilidade e entender realmente, conseguir focar no processo e conseguir traduzir de maneira mais fácil. Eu vejo assim das oficinas que eu participei, né? Experiência mesmo. Às vezes fica muito superficial ou coisas no impossível, né? Daí é o utópico quase, né? Aí você tem que trazer um pouco para o chão e falar, não, calma, gente, não é tudo assim, não vamos, esse seria o mundo ideal, mas a gente não consegue atingir isso hoje. Então a gente vai puxando e mediando, mas eu acho que contribui muito, né, a técnica em si aí as oficinas contribuem muito para aproximar assim, né, para aproximar o pessoal da TI mesmo ao usuário final, lá, ao processo, focar no processo, ter o foco no processo. Bem isso mesmo, acho que é justamente esse ponto que você comentou, né, da tradução, é algo que estava muito a partir dessa percepção, assim, que o Tim Brown traz até para as empresas, né, era para as pessoas entenderem esses processos complexos, né, de desenvolvimento de projeto, mas que isso fosse mais acessível, né, que não fosse um saber ali que fica muito difícil de entender, mas por que esse pessoal está fazendo isso desse jeito, né, e fica uma coisa meio mágica ali. Então, eles meio que, no que eles traziam todo mundo para colaborar, para pensar junto, ali tinha um pouco mais essa aproximação, né, dentro dos próprios setores das empresas também, justamente isso que você descreveu, né, as pessoas entenderem um pouco melhor aquilo que elas estavam projetando, para quem que elas estavam projetando, né, e quais que eram as dificuldades ali que as pessoas poderiam ter em relação a isso. Então, isso foi uma virada de chave bem importante, assim, para os processos de projetar, né, e principalmente nessa parte, né, de design de serviços, de design de produtos, né, e produtos digitais, principalmente. Porque antes disso, as pessoas faziam, né, computadores antes eram telas com código, até o pessoal desenhar por cima. Então, isso tornou várias coisas muito mais acessíveis para a população, assim. Então, assim, não é que porque eu estou trazendo essa questão crítica a respeito do design thinking. Não é que não seja para usar ou que não tenha seus benefícios. Tem muitos benefícios em usar design thinking. Eu só não quero que vocês saiam pensando que, tipo, o design thinking vai dar conta de tudo, eu só tenho que pegar, seguir ali as 5 bolinhas e resolver tudo, e é isso, acabou. Não, como aqui a gente, né, o objetivo aqui é a gente pensando soluções, a gente, inclusive além, né, eu quero que vocês entendam o valor do design thinking, mas que vocês também entendam que vocês podem trabalhar a partir dele, né, vocês podem acrescentar coisas ali, né, que vocês percebam que, não, mas isso não faz sentido para o contexto da minha empresa que eu estou atuando, ou isso não faz sentido para o meu estado, então eu vou pensar para a minha cidade, então eu vou personalizar, eu vou trabalhar a partir disso. Então, porque quando a gente fala em método, em metodologia, né, às vezes tem esse rigor científico de que um método você segue tintim por tintim e você chega num resultado e ele é sempre reproduzível, né, que isso vem muito do método científico também. Mas o design thinking ele não é uma ciência exata, né, ele vai ter muitas, a gente vai discutir um pouquinho bem por cima isso aqui hoje, na verdade, mas assim como o UX design também, mas ele vai ter muitas camadas, ele vai ter muitas variáveis ali que, infelizmente, seria bom se fosse, né? Se a gente conseguisse aplicar sempre a mesma coisa e a gente tivesse o resultado que a gente busca. Mas, às vezes, várias coisas ali podem, e às vezes o processo vai travar, você vai pular de uma etapa para outra e você vai ficar travado ali, você vai ter que, às vezes,
passar por cima, porque você tem que fazer uma entrega de prazo, e ele vai ter que sair assim mesmo, e daí depois você vê o que o usuário achou. Então, ele não é um processo assim tão linear ou tão organizadinho, né? Como eu um pouco falei. O livro do Tim Brown é um pouco marqueteiro, assim, então ele está tentando vender uma ideia ali para as empresas, é claro, ele vai ressaltar todos os aspectos positivos, todas as coisas boas ali, o que dá para fazer. Mas, assim, é uma coisa boa, o design thinking ele aproxima muito, realmente, setores diferentes, especialmente em termos de disciplina, né, numa empresa. Mas é mais por aí, sabe? Não estou falando mal do design thinking, mas eu acho que é só para a gente ter esse cuidado. Pode falar, Luciana. Oi, professora. Não, era mais para dialogar ali com o que o Dawan falou também, que tem muita gente do meio da TI ali que é focada nos códigos e tal, e tem essa dificuldade, né, de entender o que o usuário está querendo, assim como o próprio Dawan falou também, às vezes o usuário quer umas coisas que estão muito além, né, e daí eu lembrei aí de um episódio dessa semana que teve, eu vi o pessoal mandando um link lá de uma lei que um deputado está criando lá para o Detran, para carros apreendidos, liberar o carro na hora para ele não ser apreendido lá no pátio do Detran, né? Então, só que eu só olhando a notícia ali, já vi um monte de poréns ali nessa questão, problemas sistêmicos ali que a gente teria dificuldade de fazer. E não fomos consultados por deputado nenhum, né? Então, às vezes, eles imaginam as coisas e daí foge um pouco aí da realidade quando vai colocar a coisa em produção, né? Então, tem essas questões aí também que para levar em conta. Sim, justamente, né? Em termos de questões, né, democráticas, questões públicas, né, que envolvem uma comunidade, às vezes, né, as pessoas decidem sem consultar a comunidade, bem comum de acontecer. Pode falar, Dom. Esse caso que o Luciano citou realmente é viabilidade técnica, sabe? Não depende, assim, depende da rede bancária credenciada, depende do Banco Central, depende do Banco do Brasil, depende da Secretaria da Fazenda, depende da Cilepar, depende de todo mundo, sabe? Então, só não combinaram com os russos, mas vai dar voto, com certeza. Justamente, a gente cai nas infraestruturas, né, que a Leif Star comenta lá, né? Como é uma coisa, às vezes está puxando outra, e você para resolver uma se trava em outra. Isso é bem comum também. E acontece muito, vai acontecer muito em projetos. Né, que às vezes você tem uma ideia, né, inovadora, que as pessoas chamam de ideia inovadora, mas daí você vai aplicar, e tanto que isso é uma das tríades ali do próprio. Eu não trouxe o diagrama, mas tem um diagrama bem clássico do Design Thinking, que são os 3 círculos, né? Da viabilidade técnica, do interesse, né, ali do usuário, a necessidade que o usuário tem, e do que a gente consegue fazer economicamente também, né? Eu não trouxe o diagrama, mas está aqui no próximo slide. Deixa eu passar aqui. Uma coisa que o Tim Brown comenta, que eu acho que é bacana também a gente trazer aqui, né, é que ele está buscando, né, novas escolhas para o desenvolvimento, né, de soluções que ele chama de inovadoras, mas que ele está sendo contrário, né, a uma visão puramente tecnocêntrica, né, de que ele comenta também sobre essa questão da própria sustentabilidade da inovação, né, que isso tem que ser levado em conta quando a gente está buscando soluções ali. E daí ele também comenta, né, que a gente precisaria de uma abordagem que seja poderosa, eficaz e amplamente acessível, né, essa questão de poder traduzir ali um processo para um grupo maior de pessoas, né, que esteja trabalhando em conjunto, que ela consiga integrar aspectos de negócios e da sociedade, que os indivíduos eles consigam gerar ideias inovadoras, que sejam implementadas e que venham a fazer diferença, né, que não seja só uma coisa que, eu tive uma ideia muito boa, mas igual vocês acabaram de comentar, não dá para fazer, né? Não tem aplicação, não tem aplicabilidade técnica ali, então mesmo que seja uma boa ideia, né? Se a gente não consegue executá-la, a gente vai ficar travado do mesmo jeito. E daí ele traz nessas 3 instâncias, né? Que ele vai dizer, né? Que essas são habilidades que os designers aprendem para projetar, né? Em termos o próprio Tim Brown, ele é do design industrial. Antes dele ter começado a trabalhar com essa parte de design thinking, né, a partir da IDEO, ele era do design industrial, e ele comenta, né, que são habilidades que pessoas que trabalham com design teriam de aprender,
que é você criar aquilo que é desejável da perspectiva das pessoas, das necessidades humanas, que seja tecnologicamente viável, ou seja, que os recursos técnicos disponíveis eles possam executar aquele projeto e que também seja economicamente viável, ou seja, que para a empresa aquilo não seja um prejuízo, né, que aquilo se tenha recursos econômicos suficientes para fazer essa execução de projeto também. Então, você teria que conseguir, né, o diagrama de Venn ali entre essas 3 instâncias, a princípio, para estar executando o que ele chama de Design Thinking. E daí ele vai aplicar isso a problemas complexos, né? Esse pensamento, né, que ele dizia, essas habilidades que os designers aplicariam aos seus projetos, ele quer aplicar a esses problemas mais complexos. E daí ele comenta, né, isso que a gente acabou de comentar aqui também por alto, mas ele fala disso, né, que para ele o Design Thinking representa colocar essas ferramentas, né, que as pessoas que trabalham com design já utilizavam, para nas mãos de pessoas que talvez nunca tenham considerado a si mesmas como designers, né, e para que elas possam utilizar meio que esse toolkit para uma ampla variedade de problemas ali, né, usar isso como um meio de você começar a pensar a respeito desses problemas. E daí os 5 estágios do Design Thinking seriam empatizar, né, que é você entender as necessidades, as dores do seu usuário, você definir, ou seja, isso é bem importante que o Tim Brown vai marcar muito isso no discurso dele, né, que é você saber qual é o problema que você quer resolver. Tipo, você tem que ter claro aquilo que você está querendo endereçar através daquele projeto. Você gerar ideias, e daí aqui vai ter N maneiras da gente fazer, inclusive a partir de outras pessoas que foram elaborando além do Design Thinking, né? Hoje a gente tem Design Sprint, a gente tem outras técnicas como esqueci acho que é Amazing 8, agora não lembro qual que é o nome em inglês também não sei se tem um nome traduzido, mas é uma técnica também de gerar ideias que você pega uma folha de papel, você dobra ela de maneira a conseguir, tipo uma folha de A4, assim, você dobra ela para conseguir 8 segmentos na folha, e daí em cada um desses segmentos você vai gerar uma ideia. Também tem outras maneiras de gerar ideia que você vai passando, né, esses papéis em grupos de pessoas ali, para cada um ir completando e gerando alguma outra coisa. Né, a gente vai ter exercícios como mapa de empatia, mapeamento de jornada de usuário, para conseguir também ter esses contextos melhores, são todas técnicas que o pessoal foi desenvolvendo, né, a partir dessa ideia de conseguir empatizar com o seu usuário e gerar cada vez mais alternativas. O próprio brainstorming, que a gente vai comentar um pouco aqui também, vem dessa ideia de você conseguir, né, gerar rapidamente um maior número de ideias. Né. Aqui, por exemplo, individualmente, né, se a gente fosse dado um tema, como melhorar, sei lá, a participação online em aulas remotas. E a gente pensar individualmente por, sei lá, 5 minutos em soluções que poderiam, né, ajudar a gente nesse sentido, a gente vai ter um número específico ali, né, de ideias. Agora, se a gente abrir isso para todo mundo que está aqui na sala, cada um gera 10 ideias, gera durante 5, 10 minutos ideias, a gente vai ter um número muito maior de ideias. Se a gente colaborar, né, se a gente colocar essas ideias lado a lado, as ideias de todo mundo lado a lado, talvez a gente encontre relações entre as ideias de uma pessoa, talvez a ideia que o Rafael tenha dialogue com a ideia que o Luciano teve, e você pode ir linkando as coisas e construindo coletivamente a partir disso. Então, essa ideia, o Design Thinking, ele tem muito essa questão da colaboração, de trabalhar com post-it, de trabalhar com quadros, né, de fazer essa coisa essas dinâmicas em conjunto, as pessoas conversarem, de não ter de ser uma coisa mais informal, no sentido das pessoas poderem se soltar um pouquinho, elas sintam que elas possam colaborar e que a ideia delas não vai ser julgada. Isso é bem importante também, né? No brainstorming, a ideia de que as ideias que as pessoas estão dando, elas não podem ser julgadas, a gente não pode ter um criticismo prévio, né, durante o brainstorming, a gente só pode ter esse criticismo depois, justamente para a gente conseguir, né, destravar a criatividade nesse sentido, né, porque a criatividade ela é uma coisa que se exercita, né, a partir daquilo que você faz. E convenhamos, né, se a gente pensar na própria educação formal, né, as pessoas não são muito estimuladas a serem pessoas criativas, né, nesse sentido, né, de você se comunicar mais livremente, de você sentir que você tem liberdade para você comentar suas ideias, que elas não vão ser julgadas, ou que as pessoas não vão, enfim,
A gente ainda sente, né, isso vem, eu diria, né, essa percepção minha já, isso vem muito da maneira como a gente é educado, né, formalmente falando, e tem muita, as pessoas são muito podadas, né, são muito, você tem um livro acadêmico, você tem que seguir aquilo, né, até em ciências como, por exemplo, eu lembro que tem um exemplo de uma colega minha, que na faculdade de programação ela conseguia fazer os exercícios, só que ela não fazia usando o mesmo processo do professor. E o professor podava ela de tipo, não, se ela chegava no resultado correto, mas ele falava, não, tem que fazer igual eu fiz. Não fez igual eu fiz, tá errado. Então, né, a gente tem esse tipo de coisa que vai podando a maneira como as pessoas chegam em soluções, e o design thinking, ele meio que tenta, né, a partir dessas estratégias, dessas dinâmicas, dessas maneiras, né, de brincar entre as pessoas, de deixar um ambiente ali mais agradável, justamente quebrar, né, um pouco com essa rigidez do processo, das pessoas sentirem mais à vontade para compartilhar, e nesse processo de compartilhamento elas também conseguirem entender, né, como o Dawan comentou, conseguir entender melhor, né, a respeito de como é o processo para o usuário, como eu posso pensar em outras pessoas, como meu trabalho interage no trabalho da outra pessoa e tudo mais. Então, a ideação no design thinking tem muito disso, assim, tem muito de você conseguir se soltar e ir pensando ali, e tem várias estratégias e maneiras de a gente ir puxando as pessoas para tentar quebrar um pouco com esses paradigmas. Assim. E a parte da prototipação, que também é bastante importante na perspectiva do design thinking, e daí dialoga muito com o que a gente viu da aula passada da própria, né, a transformação digital segundo o David Rogers, né, que ele justamente pegava, se comparar a transformação digital do David Rogers com o processo de design thinking segundo o Tim Brown, você vê que eles se sobrepõem, né, porque eles estão falando mais ou menos da mesma instância, porque eles também estão falando, né, do setor privado ali e de maneiras de melhorar a eficiência em empresas. Então, né, você tem entender o cliente, né, que aqui no design thinking do Tim Brown ele está chamando de empatizar, né, o Rogers ele vai chamar de entender o cliente, né, você ter ali a solução que você quer fazer, você gerar muitas ideias rápido, você prototipar essas ideias rápido para você poder testar. Né? A ideia do protótipo e dele ser uma coisa rápida, barata, que você experimenta, né, a experimentação é um estágio muito importante do design thinking, que é você não só ter ideias a respeito da coisa, mas assim que você tem informação suficiente, você partir para uma solução ali, para uma coisa tangível, né? Então, você tem ideia de que tem um site para as pessoas interagirem, sei lá, com um serviço de banco. Mas aí você não sabe exatamente alguns detalhes daquilo, você tem uma ideia meio vaga, mas aí você senta, rabisca ali numa folha de papel como seria mais ou menos a tela, onde que a pessoa vai ter que clicar, onde ela não vai ter que clicar, e você já leva para um grupo de pessoas ali e fala, testa aqui esses bloquinhos de papel que eu fiz aqui, como é que vocês organizariam, como é que vocês fariam. Você já tem uma informação, se vai dar errado, se vai dar certo, o que você precisa mexer, daí você já volta, já prototipa de novo. Então, essa agilidade, né, e as estratégias de projeto ágil também vão conversar muito com isso. Essa ideia de você conseguir fazer as coisas rápido, você conseguir testar isso e você conseguir, quando tiver um produto ali, né, viável, isso já ter mais certeza do como aquilo vai ser bem recebido ou como aquilo vai ser recebido, né, pelo mercado. Então, mas isso, de novo, né, isso está muito dentro de um circuito, né, que busca minimizar prejuízo e garantir mais certezas a respeito, né, de quão bem sucedido ou não um projeto vai ser. Mas se a gente pensar isso, né, aí a partir, né, da ideia de governança pública, né, de como a gente pode, isso vai ter um caráter diferenciado no sentido de que é uma maneira da gente realmente ser mais democrático nos processos de como aquilo está envolvendo ou não as pessoas. Né? Que, de outra maneira, seria só a gestão do governo propondo soluções a respeito de coisas que a gente acha, né, que as pessoas ali às vezes acham, que é um pouco do que a Gabriela Lota comenta lá no podcast, não sei se vocês tiveram tempo de ouvir, mas ela comenta justamente sobre isso, né? Que às vezes a pessoa que está na gestão pública ali, ela está muito distante do problema que as pessoas estão vivendo, e ela pode ter as melhores das intenções, né, em propor uma solução, em propor ali um processo, um serviço, mas na prática as pessoas não vão conseguir usar, ou talvez aquilo seja até uma boa ideia, mas não é aplicável para o dia a dia da pessoa, talvez aquilo gere ali um atrito, e a pessoa não vai se sentir bem, mesmo que aquilo seja tecnologicamente mais avançado, né? Então tem várias questões ali para pensar que o design thinking ele meio que tenta abarcar isso, né, através dos processos de desenho dele. Então, como eu falei,
isso é o esqueleto, né? Isso aqui também não é linear, né? Pensem nisso como indo e voltando, né? E a gente vai ver isso a partir de um outro framework que o pessoal desenhou para descrever um processo muito parecido com esse, que é o diamante duplo. Alguém que já ouviu falar em diamante duplo? Vocês já conheciam diamante duplo? Ou double diamond? Sim, não? Primeira vez? Oi? Já ouvi falar, mas nunca usei nem profundamente. Uhum. Mas alguém já ouviu falar em diamante duplo? Ou double diamond? É bem famosão nos designers. Uhum. Já participei de oficinas que utilizaram mesmo, bem essa... Uhum. Então, se você pegar, e é engraçado porque eu não trouxe aqui, mas no livro do Brau tem o primeiro diamante. E ele, se não me engano, o livro veio antes, eu acho, do duplo diamante do Design Council. Agora eu não vou achar a página que eu acho, mas ele tem uma ilustração que ele fala justamente sobre isso, sobre o pensamento divergente e convergente, que é a lógica por trás do diamante duplo. Ele foi desenvolvido pelo Design Council em 2003, acho que publicado em 2004, né? E ele é livre, gente, vocês podem usar ele, tanto que tá aqui, esse diagrama dele está no Creative Commons. Ele parte da ideia de que você tem um problema, né? E daí você, a partir desse problema, você poderia, e eles comparam isso, né? A partir desse problema, você poderia ter uma única ideia e seguir com essa ideia até o final, até entregar uma solução para essa ideia. Só que eles dizem que tipo, tem uma maneira melhor de fazer isso, que é você tem um problema, e daí você vai divergir, você vai descobrir, tentar gerar E nesse processo de descoberta, né? Aqui entra você fazer pesquisa, você conversar com as pessoas, fazer levantamento, sejam eles em termos bibliográficos, seja conversar com as pessoas mesmo, ir a campo, observar as coisas acontecendo, conversar com a equipe projetista, então você vai divergir, né? E daí entram todas as técnicas, né? Como brainstorming, técnicas para gerar ideias ali. E depois você vai ter um momento de convergência em que você vai definir, né? Por exemplo, todo brainstorming todo mundo vai dar ideias, né? À vontade, assim, por um período de tempo ali, você vai gerar ideias e tudo mais. A ideia é que você não seja julgado pelas ideias, então, tipo, tudo é válido a princípio, né? Você não, nesse primeiro momento do brainstorming, você não pensa se aquilo é aplicável ou não, se aquilo é custoso ou não, né? Quanto tempo vai levar para produzir, não. Você só joga as ideias ali e depois você avalia essas outras questões. E depois você vai ter um momento de definição, que é quando as pessoas vão separar todas as ideias que todo mundo do brainstorm deu, e daí você pode fazer isso por votação, e é por isso que o mapeamento de coisas como post-its funciona bem nesse tipo de estratégia, que daí você consegue, né, ficar movendo as coisas de um lado para o outro, né, quando você está, por exemplo, num espaço físico, né, você tem um quadro, as pessoas vão escrever as coisas em post-its, depois você pode agrupar esses post-its, né, por ideias que têm proximidade, e as pessoas podem votar nas ideias que elas acham mais aplicáveis, e daí você tem esse processo de definição, que é o processo de convergência, e daí você vai tentar desenvolver, e daí aqui entra a etapa de prototipação, você vai, daí de novo, né, ter várias ideias ali, a partir dessas definições prévias, de novo, você vai começar, né, como é que a gente vai desenvolver esses protótipos, que alternativas que a gente tem e tudo mais, então você diverge de novo, e na entrega, né, que seria o produto mínimo, ou enfim, o protótipo ali ao final, você vai fechar de novo o diamante, que você chama de diamante duplo. Ele tem esses dois momentos, né, de divergir, convergir, divergir, convergir. Ele não é tão linear assim, né, ele, inclusive, é uma questão que o próprio Design Council coloca, que às vezes você está aqui convergindo e você volta para divergir de novo, às vezes você está aqui entregando e daí você encontra um problema e volta para o protótipo outra vez. Então, existe uma navegação ali que vai ser um pouco mais complexa do que simplesmente você tá indo aqui assim o tempo todo, ou do que a solução, né, que eles dizem que você poderia conseguir chegar no resultado, mas que você só vai linear, eu tinha esquecido que eu conseguia fazer desenhos aqui, que você conseguiria fazer só uma solução traçando, né, um processo ali de desenvolvimento mais linear. Então, a ideia dele é justamente a partir desse momento de abrir e fechar, né, de definir e de ter ideias ali, ele consiga gerar um número maior de ideias para que você consiga chegar a um número maior de soluções aqui. E talvez, a partir disso, consiga ter um número maior de soluções criativas, né, ao combinar ideias de várias pessoas. Por isso que esses processos de design thinking, eles têm essa ênfase em você ter grupos de pessoas com perfis diferentes trabalhando juntas, né.
e sempre em mente as necessidades do usuário também. E daí o próprio Design Council ele comenta, né, que o processo do Double Diamond ele visa transmitir tanto para quem já trabalha com design, mas quem não é designer também, né, que ele possa ser aplicado por pessoas que são da área, mas que também nunca tenham trabalhado com design. A partir dessa alternância, né, entre você abrir, né, a explorar o problema de maneira mais ampla e você daí tomar uma ação focada em relação a isso. Então, as etapas, né, descobrir o que é o primeiro diamante ajuda as pessoas a entender, em vez de simplesmente assumir qual que é o problema, né, por isso que eu comentei, técnicas como essa da matriz ali, né, que a gente sai, né, aquilo estaria no descobrir, ali, a matriz que a gente desenvolveu, ela está no processo de descobrir. Por exemplo, eu estou tentando descobrir qual era o contato que vocês tinham em relação a essas temáticas, né? Para eu não assumir, por exemplo, que vocês sabem tudo ou que vocês não sabem nada a respeito, né, desses dois campos. E daí isso envolve, né, você conversar, você passar tempo com as pessoas, né, você tentar fazer esse levantamento dessas questões. Na etapa de definir essa percepção que você obteve durante a descoberta, você vai te ajudar a ter esses insights, a ter esse entendimento, né, a respeito de como você pode ir entendendo esse desafio, como você pode lidar com ele. E daí desenvolver, que é o segundo diamante, encoraja as pessoas a oferecerem respostas diferentes para o problema, né, buscando inspiração em outras fontes, criando uma variedade de pessoas diferentes. E a entrega envolve testar essas soluções, né, em pequena escala e rejeitar aquelas que não funcionam e ir melhorando aquelas que estão funcionando, né? Então, esse é o processo ali do diamante duplo. E daí algumas coisas que eles trazem como premissas importantes, né, da aplicação do diamante duplo e que são claramente, né, dialogam claramente com a ideia de design thinking, que é você colocar as pessoas em primeiro lugar, né? Então você tem que estar ali. Não é para você que você está desenvolvendo, é para as pessoas, né, para o usuário final que você tem que estar em mente. Existe essa ênfase em se comunicar visual e inclusivamente, né? A comunicação visual e espacial também, às vezes, ela ajuda justamente em você não ficar ali só com as suas ideias, né? Se todo mundo só ficar se anotando no próprio caderno ou algo assim, fica mais difícil de compartilhar. A própria colaboração, né, e, de novo, a questão da iteração, né, não é uma coisa linear, é uma coisa que a gente fica indo e vindo e volta, né, ali para conseguir ir melhorando o tempo todo trabalhando em cima dessas ideias. Aqui eu deixei o link, depois eu vou deixar os slides lá, para quem do próprio Design Council, quem quiser acessar, lá vocês conseguem a imagem do próprio diamante ali, caso precisem aplicar em alguma coisa. Tudo bem até aqui? Tem alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer? Professora Dawan aqui de novo. Diga. Eu acho interessante, assim, né, que nem, duplo diamante ali, né, essa parte de divergir quando você tá com as oficinas geralmente são bem plurais, assim, né, e eu acho interessante a técnica do mediador, né, geralmente é um profissional de design bem maduro, né, que vai mediar ali, né, então eu acho bem interessante, assim, até eu ia colocar nas dúvidas ali, né, como eu coloquei até, né? Como delimitar o escopo, né, para as pessoas, porque nenhuma ideia pode ser descartada, mas também não dá para viajar tanto, né? Então esse é um ponto. E outro ponto que eu acho interessante é assim, como o mediador consegue controlar, assim, sabe? Eu tive uma oficina que eu participei, tinha diversos players assim de mercado, governo. Nossa, parecia. Foi a primeira oficina, assim, eu falei, nossa, acho que a gente não vai chegar em lugar nenhum aqui, porque tá cada um puxando a corda para um lado, sabe? E no final ficou um trabalho bem bacana. Então, assim, a questão minha assim mesmo é assim, né? A formação de designer mesmo, ou a pessoa tem que buscar alguma coisa a mais aí para. Tipo, todo designer conseguiria mediar uma oficina dessas, na sua experiência, assim, o que eu conheço designers experientes que conseguem, né? Mas muitos têm formação em psicologia, algumas outras coisas assim, sabe? Não é só nativo designer. Na sua opinião, se puder comentar um pouquinho, agradeço. Claro. Assim, a minha opinião de designer não é todo designer que vai conseguir fazer uma mediação, assim, de design thinking ou de estratégias que se aproximem do design thinking da própria experiência do usuário, assim. Tem que ter,
psicologia vai ser muito importante, porque mais, às vezes, até do que entender a própria técnica ou a própria framework, né, a lógica ali do Double Diamond, ou a lógica de uma matriz, enfim, você tem que entender como as pessoas interagem, né? Então, assim, como que você chama as pessoas, né, para... às vezes tem um grupo que interage mais do que o outro, daí você tem que equilibrar, né, para as pessoas conseguirem ali, né, que sempre, às vezes, todo grupo de pessoas sempre vai ter pessoas mais extrovertidas, mais introvertidas, mas todo mundo sempre vai ter algo para contribuir. Então, existe muito esse papel que você vai ter que fazer de mediação ali no sentido de conseguir, né, ir equilibrando essas etapas, e muito vai vir da prática, assim, não vou dizer que, a pessoa vai estudar, passou, sei lá, 5 anos estudando Design Thinking, e ela vai chegar lá na oficina e vai resolver tudo porque ela tem a teoria. Não, provavelmente muito da pessoa conseguir ter esse jogo de cintura, de conseguir equilibrar ali e direcionar as pessoas para uma solução efetiva, né, para aquilo conseguir andar, vai depender bastante dela conseguir praticar bastante isso, né, esse exercício de mediação mesmo. Vai variar um pouco, às vezes, também do próprio grupo de pessoas. Tem grupos que conseguem, né, colaborar melhor e ser mais focados. Tem grupos que vão divergir ou vão entrar mais em conflito ali, dependendo. Então, tudo vai depender. E é por isso que eu digo, assim, não é uma receita pronta, né? A gente sempre vai estar tendo que adaptar, às vezes, ali ao próprio contexto da coisa. Você vê que um grupo de pessoas, ele vai mais para uma direção, talvez você aplique um tipo de matriz, ou um tipo de exercício que vai ajudar as pessoas a se manterem mais colaborativas ou mais focadas. Se o grupo se comporta de uma outra maneira, talvez dê para seguir um processo mais manual, um processo, às vezes, mais... as pessoas vão desenhar mais, elas vão preferir conversar mais, elas vão preferir fazer um storyboard ou um mapa de empatia, vai mantê-las mais focadas. O objetivo quase de todas essas técnicas, e muitas do UX também, é tirar um pouco e é por isso que tem algumas críticas ao design thinking, né? Tirar um pouco o foco do sujeito que está propondo para a necessidade das pessoas e do problema que quer se resolver. Então, por isso que tem essa questão do foco no problema, que é, eu não estou propondo essa solução porque é o que eu, né, Letícia, acho que é a melhor solução. É porque eu percebi, né, eu fui lá, conversei com o usuário falou para mim, eu quero a solução assim, sabe? Então, tipo, eu estou me focando nisso, né? Idealmente, né, claro, na prática tem muito do viés, né, da minha visão de mundo, de quem eu sou, como que eu penso a respeito das coisas, como que eu penso a respeito das soluções, vai influenciar muito a maneira como eu vou propor as coisas, mesmo conversando diretamente com os usuários. A gente não pode ignorar isso, inclusive é um dos aspectos que a gente vai discutir um pouquinho aqui também. Mas a ideia é justamente tirar um pouco, né? E é por isso que ajuda no processo, essas técnicas todas elas ajudam no processo de colaboração, porque elas tiram um pouco o foco do, essa ideia é ruim. Por quê? Porque eu achei essa ideia ruim, sabe? Para uma coisa mais coletiva, assim, de, a gente tem essa ideia, mas ela é viável? Porque os recursos que a gente tem, né? E as pessoas pensam, né? E interagem colaborativamente. Então, por isso que tem que ter muito de jogo de cintura, de psicologia, para entender, né, tipo, os perfis, às vezes, a personalidade das pessoas que estão participando ali. Então, não é só você ser um profissional de design. Então, é você ser um profissional de design que consegue lidar com pessoas, por assim dizer. Tanto pessoas no sentido de usuários, quanto pessoas as pessoas que estão projetando ali também, né? Então, tem que ter um pouco disso também. E como eu falei, é uma prática, né? Então, é algo que você pode desenvolver não sendo um profissional de design também, né? Como é uma coisa que está muito associada, né, ao campo do design, é um projeto, né, uma maneira de fazer que é muito aplicada nas áreas de design, ainda é algo que muitos facilitadores provavelmente vão vir, né, do design, vão trabalhar a partir daí. Mas outros profissionais podem, né, adquirir a prática, adquirir a teoria ali e aplicar ela também, tendo então, não é uma coisa restritiva, assim, é uma coisa que eu diria assim, a gente vai ver mais em profissionais de design, por uma questão, né, de contato, talvez, com o campo, mas não é uma coisa que, se você, sei lá, da medicina, você não pode desenvolver isso, né? Tanto que é o que o pessoal, né, do Genova, né, e o pessoal da ENAP, eles começaram, né, a trazer essa forma, né, de desenvolver a partir de design thinking, a partir de design de experiência do usuário e aplicar, né, na gestão de governança. Eles fizeram justamente esse processo de começar a implementar isso a partir de outros espaços. Não sei se eu respondi, acho que eu respondi. Eu vi que tem uma dúvida aqui. Como o exercício será feito baseado nessa teoria? Deixa eu só pegar lá para lembrar, porque a memória está difícil esses dias.
Tá, a ideia é assim, que teoricamente era para vocês terem escrito uma coisa que vocês gostariam de transformar lá no post-it da primeira aula. Se vocês ainda não fizeram, por favor, façam. Pensem em algo que vocês gostariam de transformar. Pode ser algo tangível ou intangível nesse momento, a gente está fazendo um exercício teórico, então não pode ser, sei lá, paz mundial, mas pensem a respeito de algo que vocês gostariam de transformar. E daí a gente vai desenvolver um mapa mental, que eu vou explicar aqui no final da aula o que é, como um estudo exploratório a respeito desse tema. Então a gente vai estar esse mapa mental ele vai estar, deixa eu voltar aqui até para ficar um pouquinho mais claro. Esse mapa mental, ele está aqui, ele está no Divergir. A gente vai pegar, por exemplo, sei lá, vou pegar esse exemplo que eu peguei, paz mundial. Aí eu vou começar a puxar coisas, né? Eu vou mostrar depois como é que faz um mapa mental, mas o mapa mental, basicamente, você pega um tópico e daí você começa a puxar relações com esse tópico. E é uma forma de pensar que é visual, justamente por causa disso, que você não faz uma lista. Você meio que faz uma lista, mas você faz essa lista de maneira mais espacial, assim. Que é para a gente começar a entender, né? Tipo, explorar esse tema. E daí, depois que você tiver feito isso, né, aqui, infelizmente, eu acho que talvez a gente não tenha tempo para fazer entrevistas com usuários ou pegar percepções diretas. Né? Por exemplo, eu poderia sair a campo e perguntar o que é paz mundial para as pessoas. Sei lá, sair na rua e perguntar o que é paz mundial para você e pegar uma percepção assim, de pessoas a respeito do que elas acham que seria a paz mundial. E daí eu vou, a partir disso, começar a propor ideias de como eu posso estimular, né, digamos que o problema que eu queira resolver seja como é que eu estimulo mais pessoas a buscarem a paz mundial, né, buscarem comunicação sem conflito, por assim dizer. Conflito no sentido violento, né? Conflito sempre existe, mas digamos, conflito que seja violento, que as pessoas consigam expor suas ideias de maneira mais calma e mais respeitosa umas com as outras. Daí eu vou começar a propor ideias a partir dessa primeira pesquisa exploratória que eu fiz, para convergir, né, vou definir ali um problema, e daí eu vou começar a propor coisas a partir dali. E a partir disso, sei lá, eu chego a uma solução que seria, eu vou fazer um app, né, uma solução bem ruim, mas eu quero fazer. Vou fazer um app e esse app vai descrever, sei lá, técnicas e maneiras como as pessoas podem engajar mais com uma comunicação não violenta e mais respeitosa umas com as outras, e popularizar isso. Vai ser um app gratuito para poder ser mais acessível para as pessoas. E daí eu vou fazer um protótipo disso, né? Nesse caso aqui, não preciso que vocês façam um protótipo, só me contem como vocês imaginariam que esse protótipo poderia ser feito. Tá? Porque isso aqui é mais um exercício só para vocês entrarem em contato, né, e botarem um pouco a mão na massa ali. Mas para que não seja uma coisa assim que seja muito dispendiosa por conta do tempo da disciplina também. E daí, o mais importante do que tudo isso seria vocês refletirem sobre o processo de vocês. Né? Eu estou mais interessada, né, mais do que na solução que vocês vão propor, eu quero que vocês reflitam sobre como foi fazer isso. Né, como foi divergir, como foi pensar em soluções, né, o que dificuldades vocês tiveram ou não. Então, esse ponto 5 que está lá é justamente para pensar isso. E o X-Cards eu vou apresentar aqui para vocês, tá? É um baralho que foi desenvolvido por uns professores aqui do Paraná, aqui de Curitiba, que justamente visa auxiliar, né, o contato das pessoas com projetos de UX e para pensar o usuário, pensar técnicas que a gente pode empregar ali. Mais como eu falei, são exercícios exploratórios, é para vocês entrarem em contato com o tema e começarem ali a mexer. O exercício pode ser realizado em forma de texto, o mapa mental vai ter que ser visual, que é justamente porque ele é visual por natureza, assim, mas vocês podem pega uma folha de papel ali, rabisca e tira foto. Eu não sei como é que é a entrega no sistema, né? Se o sistema aceita fotos ou coisa assim, mas a gente vê ali. Da minha parte, vocês poderiam tirar ali uma foto ali do mapa mental que vocês desenvolverem, numa folha de caderno, uma folha de papel ali. Esse o exercício assim, do mapa mental em si. Deixa eu dar uma corridinha aqui, que eu percebi que tem bastante conteúdo ainda. Tá. Vou falar um pouquinho de experiência do usuário. Na atividade, o texto obrigatório é o primeiro texto que está lá, que é o... Deixa eu achar onde está. É que não saiu a parte que eu disse que era obrigatório. Estava anotado, mas acho que quando subiu ali, acho que não sei se não coube. Mas é o transformação digital.
a análise da implantação na plataforma GovBR e da evolução da maturidade da política de governo digital no Brasil. O artigo que é o primeiro texto. Vou até colar aqui no chat. Saiu tudo em maiúsculo, tá, gente? Mas eu não estou gritando. É este texto aqui. É o primeiro que está lá na aba de Think. Sim, o vídeo o podcast da Gabriela Mota. Esses dois aqui, porque esse artigo ele meio que dá um panorama, assim, é meio que um resumão, né, da maturidade do Brasil em relação ao governo digital. Então eu achei ele é bem recente, né, saiu agora em 2024. Então ele dá um panorama bacana para a gente ter um contexto base. Mas são esses dois daí. Era para estar escrito obrigatório na frente do título, só que eu acho que não saiu ali quando. Não coube, não sei se tinha uma restrição de caractere ali, mas não apareceu. O termo experiência do usuário, né, user experience, ele é muito creditado ao Donald Norman. Não sei se vocês já tiveram algum contato com o UX, provavelmente já ouviram o nome desse moço. Mas ele apareceu primeiro, isso é uma coisa que eu gosto de acreditar, né? Para Brenda Laurel. Ela usou isso num artigo chamado num capítulo de livro chamado Interface e as Mimeses, em que ela analisa a interação das pessoas com computadores a partir de correlações com o teatro. Da interação com o teatro e a interação com o humano computador, e por isso ela usa ali, primeira vez ela usa o termo user experience. Mas depois, né, isso só para citar historicamente, não foi a primeira a usar o termo, mas quem conseguiu popularizar esse termo depois foi o próprio Donald Norman, e ela usou esse conceito para descrever a relação entre humanos e computadores, considerando aspectos emocionais e culturais na interação com sistemas digitais. Deixa eu ver isso aqui, vamos ver se vai sair som, tá, gente? Once upon a time, a very long time ago, I was at Apple, and we said the experience of using these computers is weak. The experience, when you first discover it, when you see it in the store, when you buy it, when you, can't fit it into the car, it's in this great big box, it doesn't fit into the car. And when you finally do get it home, you're opening the box up and, it looks scary. I don't know if I dare put this computer together. All of that is user experience. It's everything that touches upon your experience with the product, and it may not even be near the product. It may be when you're telling somebody else about it. That's what we meant when we devised the term user experience and set up what we called the User Experience Architect's Office at Apple to try to enhance things. Now, Apple was already pretty good, so we were starting with a good product, making it even better. Today, that term has been horribly misused. It's used by people to say, I'm a user experience designer, I design websites, or I design apps, and they have no clues to what they're doing, and they think the experience is that simple device, the website, or the app, or who knows what. No, it's everything. It's the way you experience the world, it's the way you experience your life, it's the way you experience the service. Or, an app, or a computer system, but it's a system, it's everything. Got it? Eu gosto desse vídeo do Norman porque ele é bem sucinto, bem direto, né, para explicar que a gente está muito associado, né, ao design. Acho que tem uma pergunta dessa ali no mural que a gente fez. Não é só questão de produtos digitais, né? A gente consegue aplicar a experiência de usuário a qualquer projeto, né, qualquer sistema, como ele comenta, que você tem interação, né, entre pessoas e alguma coisa, né, seja entre pessoas e pessoas também. Né, por exemplo, você ir a um café, adquirir um café, você consegue mapear isso a partir da experiência do usuário para ver se você teve uma boa experiência, né, em adquirir um café, sei lá, na cafeteria perto da sua casa ou não. Tudo isso tudo isso pode ser melhorado ou pode ser ruim, né, dependendo de como foi projetada essa experiência. Então, e é por isso que a gente consegue, né, é por isso que tem sido a questão do governo digital lá, né, que a gente viu na aula passada, por isso que tem sido muito focado para você trazer, né, o cidadão para o centro desse governo, você trabalhar a partir dessa ideia de experiência do usuário também, né, porque os dois estão dialogando no sentido de conseguir propor boas experiências que levem em consideração as necessidades das pessoas.
Esse aqui também, a título de curiosidade, é só para dar uma chamadinha sobre, né, porque, de novo, como eu falei, não é, a gente vai ver várias premissas, várias questões dentro da experiência do usuário que vão estar ditando regras e maneiras da gente propor ou pensar a partir da psicologia humana. Mas eu acho que é importante a gente considerar o que esse outro profissional aqui do design comenta também. Você viu agora as leis de UX? Não é possível. Parece que o mundo tá acabando. Antes eu ouvia muito falar sobre gatilhos mentais, psicologia das cores, a maneira de resumir toda a complexidade da nossa cachola humana em regras marqueteiras para você ser persuadido a comprar um curso. Ou eu tô vivendo numa bolha, ou realmente tudo parece muito mais raso, como isso se tivesse se tornado um meio de difusão de desinformação. Agora, me preocupa quando designers não entendem que cada usuário tem a sua própria complexidade, que é impossível de ser resumida numa ou duas leis. Aliás, comenta aí se você sabe a diferença entre vieses cognitivos e gatilhos mentais. Na verdade, não existe lei alguma. Menos atalho. Eu não digo que essas chamadas leis de UX seja besteira total, mas a maneira como são propagadas, como verdades absolutas, é o que pode levar à desinformação. Na matemática, existem leis. Mas na psicologia, a ordem dos fatores podem mudar o resultado. Já conhece o efeito Prime? Porque existem, são tendências, não leis. Sempre quando eu vejo alguém compartilhando esses atalhos, eu sinto que a gente está se distanciando da ciência por trás do design, e nos aproximando da superficialidade que a área já tem em demasia. Oh, peraí! Aqui é para a gente ter em mente, né, que as premissas que a gente vê a respeito de design de experiência, como ele comenta, né, a gente tem, inclusive tem um site que chama de Leis de UX, que traz algumas percepções cognitivas que as pessoas têm, que vem muito da psicologia, mas que nada é escrito em pedra, né, que a gente tem sempre ali existe uma flexibilidade, às vezes o contexto do usuário, às vezes a vivência do usuário, né, o contato que as pessoas têm, né, com determinados dispositivos, a própria corporalidade, pessoas, por exemplo, que nunca usaram o computador, às vezes têm muita dificuldade em usar o mouse, né, e de entender que o mouse está que o movimento que você faz com a mão no mouse em cima ali da mesa está sendo mapeado no computador. Um exemplo interessante dessa questão da corporalidade em relação a uma tecnologia digital, por exemplo, é o Nintendo Wii. Até o próprio Tim Brown comenta, né, que a inovação da Nintendo, quando ela traz, né, o Nintendo Wii ali, que mapeava o corpo da pessoa, né, e até hoje, tipo, esse tipo de maneira de interação digital, ela é muito mais intuitiva, porque você está usando o próprio corpo, né, você não precisa traduzir, às vezes, um movimento a partir de um dispositivo, né, que é um controle, às vezes, ou um mouse, para você conseguir colocar uma entrada no sistema digital. Isso também aconteceu no celular, né? Por exemplo, pessoas que têm pouco contato tecnológico, pouco letramento digital, às vezes não conseguem usar tão bem o computador, mas o celular, né, os dispositivos móveis, eles são muito mais disseminados, justamente porque você consegue clicar na tela, né? Você consegue usar os dedos, você consegue se mapear ali no ambiente de uma maneira que é mais intuitiva, para a maneira como as pessoas normalmente são socializadas, como elas crescem e aprendem a fazer as coisas, né, interagir com o mundo ao redor. Então, tem muitas dessas questões ali que vão estar o tempo todo cerceando, né, influenciando a maneira como a gente vai projetar sistemas, né, projetar serviços e projetar as maneiras como as pessoas, né, esperam na fila, ou como elas interagem com um atendente. Então, tem bastante coisa ali para a gente estudar, lembrando que sempre tem uma variação ali, tem coisas que a gente vai poder considerar a partir de contextos sempre específicos. Eu não vou citar tudo aqui, eu tinha trazido bastante conteúdo, mas acho que não vai dar tempo da gente ver tudo. Mas esse é um livro sobre UX, que eles chamam de pesquisa de UX com sotaque brasileiro. É interessante porque as autoras elas trazem muito para o nosso contexto, né, considerando coisas que são viáveis ou questões que acontecem no Brasil. Muito da literatura sobre design de experiência de usuário, ela ainda é norte-americana, ela vem de outros lugares. No Brasil, a gente tem bastante profissionais trabalhando na área, mas a gente ainda acaba, né, tendo essa cultura de, às vezes, valorizar muito mais obras que vêm de fora. Então, eu acho legal trazer coisas que estão sendo produzidas, né, aqui, né, a partir do Brasil, pensando nos nossos contextos e as nossas necessidades também. Que não deixa de ser também uma questão de experiência de usuário, que é você atender as necessidades, né, contextuais das pessoas que estão projetando. Por exemplo, aqui, né, esse exemplo que eles trouxeram da Denise Pilar, é que ela teve contato com uma empresa sueca, e daí eles queriam viabilizar acesso à internet grátis de qualquer lugar, e eles aplicaram um projeto piloto que fez muito sucesso na Suécia.
E daí tentaram trazer isso, internalizar e trazer isso aqui para o Brasil. Só que no Brasil a gente tinha um contexto diferente, né? Que não era tão homogêneo como o da Suécia, e que a população não possuía modelos de smartphone com configurações atualizadas, componentes que permitiam essa navegação mais rápida ou que tinham infraestrutura suficiente para a conectividade de maneira uniforme no país todo. Então, ao contrário, né, no Brasil, os usuários eles estavam acostumados com outro tipo, ali, uma outra maneira de lidar com essas tecnologias, e isso teve impacto no produto, né? Então, eles tiveram que adaptar isso em relação e contratar profissionais para, a partir do contexto brasileiro, trazer, né, essa visão em relação ao que tinha sido produzido lá na Suécia. Então, só para dar um exemplo, né, de como essa questão do contexto do usuário vai influenciar bastante, né, a infraestrutura que ele tem acesso, né, vai influenciar bastante na aplicabilidade de soluções digitais, e é por isso que é importante a gente conseguir mapear isso tudo. Deixa eu ver isso aqui. E quando a gente fala especificamente em experiência centrada em usuários, né, a gente quer entender a interação com o produto ou serviço a partir de ações mais objetivas. E daí elas trazem aqui algumas questões que eu acho que ajudam bastante a gente a ter um chão, né, para quem nunca teve contato ainda com a pesquisa UX, com essa questão de olhar para o usuário, né, então você que está querendo entender o que o usuário faz, por que ele faz, né, o que ele precisa ou deveria fazer em determinado sistema, o que eles provavelmente vão fazer, e o que eles podem fazer se quiserem ou o que eles não podem fazer de maneira nenhuma, né, nessas interações que eles vão ter com produtos ou serviços. E daí eu queria trazer aqui rapidinho para a gente debater um pouquinho, né, quem que é o usuário, gente? Quem que vocês acham que é o usuário? Que a gente fala muito, né, em designer de experiência do usuário, usuária. Mas quem que é esse usuário? Quem vai consumir o serviço, quem vai interagir com o serviço. O serviço que está sendo oferecido ali. É o pilar do... É o usuário. O usuário é quem vai interagir. O usuário é quem vai interagir com o serviço que está sendo oferecido. Beleza. O usuário, é a mesma coisa que eu queria também provocar um pouquinho aqui, no sentido de que todos nós somos usuários também. Em algum momento, né, de determinados serviços, isso eu acho que é importante a gente lembrar, porque justamente também tira essa hierarquia projetista-usuário, né, que às vezes a gente fica... E é muito fácil, né, eu percebo isso em alguns contextos que eu interajo, né, tanto com o pessoal do desenvolvimento, né, é muito fácil, às vezes, quem não está tão em contato, né, como o Dom comentou mesmo, né, às vezes a pessoa fica, mas por que o usuário, assim, porque o usuário não pensa direito, por que não faz, está tão simples. Mas a gente, todos nós somos usuários em alguma instância, né? Então, a gente também está tendo que, por exemplo, se eu saio aqui agora, como falei, vou comprar alguma coisa no mercado, eu estou sendo um usuário do sistema do mercado, né? E eu posso ter uma boa experiência, ou posso ter uma experiência ruim, dependendo de como foi projetada aquela experiência, né? Então, assim, eu acho que é interessante a gente pensar que em algum momento, e também ajuda a gente, né, em empatizar com os usuários, no sentido de que somos usuários em alguma instância, né? Então, assim como as pessoas dos serviços que a gente quer oferecer, elas estão querendo ter suas necessidades atendidas, nós também queremos nossas necessidades atendidas. Então, é uma coisa assim para a gente pensar que é a mesma lógica, né? As pessoas querem ter uma boa experiência, assim como nós, quando estamos nos utilizando de algum produto, de algum serviço, queremos ter uma boa experiência. E isso desestabiliza um pouco essa visão meio dicotômica que fica, né, eu projetista contra o usuário, quase, assim, né, que, eu estou tentando aqui fazer a solução, a pessoa não está colaborando, então ajuda nesse processo de empatia também. E aqui também elas trazem esse videozinho, esse quadrinho que eu acho bem engraçado, que ela comenta, né, design é baseado na pesquisa que eu fiz. Que tipo de pesquisa que você fez? Teste de usabilidade, que é uma das técnicas que a gente pode usar para testagem. Ele pergunta quantas pessoas testaram uma e quem era? Um colega. Esse colega era você? Sim.
Então, assim, não adianta a gente também. A gente pode ser usuário também de muitos serviços, mas quando a gente está propondo uma solução para outra pessoa, que não somos nós, se a gente estivesse projetando para nós mesmos, nós poderíamos testar. Mas quando a gente está propondo para uma outra pessoa, a gente precisa, né, que essas pessoas, para quem, esses usuários finais, para quem a gente quer projetar, eles testem a nossa solução. Então, não pode ser o que a gente acha que está claro, o que a gente acha que funciona, né? Então, assim, existem técnicas, né, o estudo de campo, você ir lá e observar a pessoa fazendo, né, por exemplo, eu quero entender como melhorar a experiência de uma pessoa, vamos pensar, sei lá, entender como é que eu melhoro a experiência de uma pessoa com baixa visão no supermercado. Eu não tenho baixa visão, então eu vou ter que ir lá acompanhar uma pessoa, mais de uma pessoa de preferência, né, que tenha baixa visão e ver quais são as dificuldades que ela tem, né, quais são os empecilhos que podem aparecer ali dentro daquela interação que ela tem com o mercado, né, para eu poder projetar uma melhoria nessa experiência que ela está tendo no mercado a partir do que for viável, né, do que for aplicável ali dentro do espaço. Então, são situações assim, né? Então, quando a gente fala desse usuário, é importante a gente pensar que esse usuário ele vai ser sempre situado, né? Ele vai ser sempre específico dentro de um determinado projeto. Ele nunca vai ser... E isso foi um problema muito grande do design centrado no usuário, historicamente falando, que a gente eles muitas vezes se trabalhava a partir de usuários medianos, né? De usuários considerados padrão. Um exemplo que um meu orientador ele costumava dar era os sistemas de interação por voz, por exemplo, que você fala com o OK Google, né, ou com o Siri, eles tinham dificuldade para reconhecer, por exemplo, vozes femininas, né, consideradas femininas, porque a testagem era feita majoritariamente com pessoas com vozes consideradas masculinas. Então, a percepção, tipo, o sistema tinha sido calibrado para reconhecer um determinado tipo de voz ali, porque a amostragem, né, do teste foi muito específica. Isso é um problema que a gente tem de projeto, não só nisso, mas em vários às vezes, projetos de sistema, que pode acontecer com base em gênero, com base em classe, com base em contexto social, né, como a questão dos celulares ali, que foi comentada pela Denise Pilar. Então, existem essas questões, né? Esse usuário, ele nunca vai ser uma coisa padronizada, ele sempre vai ter uma especificidade, às vezes, e às vezes você vai ter pontos fora da curva mesmo, assim, que mesmo você fazendo a pesquisa, ainda vai ter pessoas que a gente nunca vai conseguir dar conta de toda a diversidade de usuários que a gente tem, mesmo num segmento muito específico, né? E, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, né, já a experiência de uma pessoa com baixa visão no supermercado, pode ser que a experiência das 5 pessoas que eu mapeei ali apareça uma outra pessoa que a experiência dela é completamente diferente, e eu não vou ter como prever isso, né? Mas eu vou ter que lidar com essa questão ali na minha oferta de serviço, né? Então, são coisas para a gente pensar, para entender essa questão da complexidade. A gente vai estar sempre tendo que lidar com múltiplos fatores, com múltiplas variáveis, e esses usuários, eles nunca vão ser completamente homogêneos. Isso é uma coisa que elas trazem muito nesse livro, que eu achei bem interessante, que elas trabalham com essa ideia de economia da experiência e antropologia da experiência, né, para justamente considerar, né, que a compreensão da experiência ela é sempre única e individual, ainda que ela seja vivenciada em grupo ou projetada por milhões de pessoas. Então, né, a experiência de cada pessoa aqui, né, com a aula, com a interface, né, com o quadro lá que a gente... Foi única, né, foi uma experiência específica. A gente poderia, por exemplo, mapear a experiência de cada pessoa aqui para ver como que a gente poderia melhorar ela individualmente, né? Mas é uma questão para a gente considerar, né? Que as pessoas estão sempre tendo experiências a partir da sua própria subjetividade também. Acho que eu repeti esse slide. E daí elas comentam, né, sobre isso, que cada experiência é única, e ela, na visão delas, né, daí que elas entendem a interação, né, elas chamam de entidade, porque elas estão considerando, assim como o Norman comentou lá, né, não só um aplicativo ou sistema, mas elas estão, por exemplo, a interação das pessoas com uma marca, a interação das pessoas em relação ao hospital, ou uma instituição pública, né, a unidade de atendimento, a relação das pessoas com a própria empresa, com o banco. Então, ela pode ser aplicada em múltiplos espaços, né? E daí elas apontam, né, que o pressuposto para entender, né, de que você deve partir da ideia de que cada experiência é única, e elas consideram ela composta por 3 elementos, que seria a pessoa, o produto ou o serviço e o contexto. E por isso que quando você inicia ali, né, o processo de pesquisa, você precisa, né, realizar uma investigação a respeito de como que está esse contexto, né, como que aquela experiência está sendo conceituada.
E daqui a gente traz não é necessariamente o Double Diamond, mas vocês estão vendo que é a mesma lógica do Double Diamond, só que aqui é aplicada a experiência de usuário, né? E daí você tem ali, né, na pesquisa em experiência do usuário, a etapa de descoberta, você vai ter de novo, né, grupos focais, entrevistas contextuais, etnografia, desk research, são todas técnicas que a gente pode aplicar na etapa de descoberta, especificamente sobre experiência do usuário. Aí, na definição, você vai ter, né, às vezes, entrevistas com mais profundidade, entrevistas conceituais ou surveys que você vai conseguir, às vezes, dados quantitativos para você dizer ali quanto, né, porque nas entrevistas você consegue mais dados qualitativos e nos surveys você consegue mais dados quantitativos, às vezes, para identificar tendências, demográficos e coisas nesse sentido. E daí você vai também, né, desenvolver ali, né, protótipos, vai fazer mais entrevistas, vai às vezes tem técnicas como card sorting, testes de usabilidade, testes A e B. Card sorting é um teste que eu acho bem interessante, ele foca bastante em arquitetura da informação, que é um campo do UX design, e ele visa, por exemplo, você junta as pessoas, um grupo de pessoas, e em vez de você, digamos que fosse um site ou um aplicativo, em vez de você delimitar o que vai ter em cada tela, né? Nessa primeira tela eu vou colocar o menu, e no menu eu vou colocar, sei lá, o login de usuário e a caixinha, digamos que fosse uma loja, né? Acesso para a loja, e aqui você consegue fechar seu pedido. Não, você deixa essas opções para as pessoas e você vê como elas, você pede para elas organizarem. Fala, o que você acha que tinha que estar nessa primeira tela? E daí a pessoa organiza ali as cartas de acordo com o que ela acha que é relevante para ela. Você faz isso com um grupo de pessoas, depois consegue a mediana dessas entrevistas, né, desses exercícios, para você entender como que as pessoas estão pensando que a informação é relevante. Né? Então, às vezes, você pode entender que a maneira como eu organizaria o menu de um site, eu colocaria numa determinada ordem, mas os meus usuários estão dizendo que é outra ordem. Para eles, o sentido que faz ali é uma outra maneira de colocar. E esse tipo de técnica também vai ser uma maneira de projetar, que a gente vai ver a partir da aula que vem, de quando você constrói design de maneira mais participativa, né? Fazendo as pessoas também colocarem ali, né? Tirando um pouco da autoridade do designer, como pessoa que sabe, né, como as coisas devem ser dispostas, para uma ideia de vamos colaborar em conjunto para propor uma solução aqui. Também tem essa questão. Testes de usabilidade são quando você acompanha a pessoa fazendo a atividade ali, né? Digamos que, pegando de novo o exemplo do mercado que eu dei. Eu acompanhei a pessoa, fiz um mapeamento e propus algumas soluções, né, para que ela tenha uma melhor experiência ali no mercado. E agora eu vou acompanhar ela interagindo com essas soluções que eu coloquei ali para ver se elas estão realmente sendo efetivas, se elas estão sendo compreendidas, se a experiência realmente está melhorando ou se ela está piorando. Então, é uma outra maneira de você acompanhar realmente a jornada da pessoa interagindo com a sua solução para ver se ela realmente está sendo efetiva e que precisa ser ajustado. E testes A e B são quando normalmente você coloca duas opções para as pessoas, né? Por exemplo, no site você coloca, sei lá, um botão verde e um botão vermelho e você verifica qual que tem o efeito que você quer a partir do que você está tentando descobrir. Então, você normalmente dá duas opções e vê como as pessoas respondem, qual a opção que confirma a sua hipótese inicial ou qual a opção que se enquadra melhor ali. E daí coisas que você pode entregar também ali são as análises, né, os resultados das atividades, enfim, que você vai desenvolvendo no processo de novo, né, convergir e divergir e convergir. Aqui eu trouxe para a gente entender aqui, né, como que um se aplica no outro, daqui só para vocês conhecerem. Esse é um projeto, não está aparecendo por aí. Esse é um projeto bem legal, porque ele visava justamente coletivizar essa questão metodológica, né, do design de experiência. Ele é um baralho, aqui depois vocês podem assistir esse videozinho, não vou passar aqui agora, mas ele explica como é que usa esse deck de cartas. E o objetivo dele aqui, deixa eu abrir isso aqui para ver se aparece. Tá aparecendo, sim. Aqui ele tem esse aqui está no Figma, tá? O Figma é gratuito, ele é um programa para desenvolver interface, mas ele é gratuito, qualquer pessoa pode instalar e começar a utilizar no computador, tá? E daí aqui tem as cartas, tem as explicações de várias técnicas que são utilizadas no design, né, prototipação em papel, inventário, questionário, personas. A gente pode ir explorando algumas delas aqui durante a aula, não vai dar tempo da gente ver todas, porque são bastante.
Aqui tem brainstorming, briefing, então e também você tem se é um deck aberto, né? Então você pode, né, desenvolver suas próprias metodologias a partir do que vai pegando aqui também. Inclusive, isso é estimulado ali no vídeo, né? Que as pessoas combinem e tragam suas próprias percepções também. E ele foi desenvolvido gratuitamente e disponibilizado justamente para auxiliar nessa etapa de prototipação e de projeto. Aí tem as cartas para ir combinando, e daí no videozinho ele explica certinho como é que vai combinando elas, mas é para você ir explorando. Eu trouxe ele mais para título de conhecimento, assim, não precisa necessariamente seguir, né, usar as cartas, não sei que vocês queiram, se vocês acharem mais interessante usar as cartas para projetar. Mas aqui, ele diz, monte seu design de processo de experiência. Aqui ele dá um exemplo aqui, que vai fazer uma etnografia virtual, vai ter um diário de uso para definir personas. E daí aqui são técnicas que eles usaram, né, de benchmarking, teste de usabilidade, questionário, para ter um diagrama de afinidades, fazer uma entrevista com o grupo focal. Shadowing é uma técnica também que você fica acompanhando o usuário para entender ali como é que está sendo a vivência, a experiência dele. A criação de uma jornada do usuário, né, um brainstorming para criar um blueprint de serviços. Elaboração de cenários, que também é outra técnica que dá para a gente usar, daí desenvolve um vídeo conceito e faz uma prototipação em papel. Então, é mais ou menos assim que usa ali as cartas, né, para você ir desenvolvendo um projeto, ajuda a materializar, e ali no vídeo ele explica, né, que no caso ele está usando as cartas impressas, né, então ajuda a materializar. Se tiver num grupo, né, ajuda as pessoas ali a poderem interagir de novo com as cartas e tornar o processo mais colaborativo. Mas é para vocês conhecerem um pouco de algumas das técnicas que existem no UX Design, como a gente pode usar elas, como eu falei, elas são utilizadas para a gente tirar o foco da pessoa que está fazendo, para tentar olhar para as pessoas e as necessidades que elas têm, né? Então, todas essas técnicas, né? Por exemplo, a persona, hoje em dia, ela tem algumas questões ali que a gente precisa pensar com carinho a respeito de como desenvolver personas, porque muitas vezes, o ideal da persona é que ela seja, assim, meio que um resumo do nosso perfil de usuário. O usuário que a gente imagina que vai utilizar a nossa solução, ou que a gente precisa resolver o problema dessa pessoa. Só que existe muito problema das pessoas, né? Hoje em dia, elas se tornarem muito estereotipadas, ou elas serem praticamente, em vez de elas serem resultado de pesquisa, elas serem praticamente inventadas. Daí, em vez de eu dizer que sou eu, Letícia Designer, que estou querendo fazer essa solução, eu digo, não, mas eu não estou fazendo para mim, estou fazendo para, sei lá, para Beatriz, que é essa persona aqui que eu fiz. Mas eu não estou fundamentando a minha persona em pesquisa de campo ou em insights que eu fui pegando, assim. Então, as pessoas tem algumas críticas em relação à persona por conta disso hoje em dia. Mas o objetivo da persona inicialmente era justamente deslocar, né, para que quando os designers estivessem projetando, eles não se implicassem ali em relação eu quero que seja vermelho e eu quero que seja azul, digamos. Aí você diz, não, mas o nosso perfil de usuário diz que a preferência é pela cor azul, porque foi isso que a gente conseguiu descobrir ali na pesquisa, as pessoas preferem o azul. Então, não são as vontades dos designers, são as vontades das pessoas, as necessidades das pessoas usuárias. Então, essas técnicas, elas estão muito focadas nisso, assim. Deixa eu voltar aqui. Vou tirar esta guia. Aqui esse é o mapa mental, tá, gente? O que eu pedi para vocês fazerem lá no exercício é isso aqui. Então, né, como eu falei, a gente coloca... Aqui ele está mais sistematizadinho, mas ele pode ser rabiscado, tá? Inclusive, eu até recomendo que ele seja mais rabiscado para ele ser um pouco mais livre para vocês também. Assim. Então, você pega uma folha, né? Sugiro começar no centro. E daí você vai sair puxando ideias relacionadas, né? E para cada ideia relacionada, você puxa mais ideias que são relacionadas à primeira ideia e vai criando essa rede, né? Então, aqui, sei lá, digamos, eu coloquei aqui, voltando lá no exemplo, a paz mundial, né? Então, o que eu penso? A comunicação não violenta. A comunicação não violenta, sei lá, me leva para a psicologia. Aí eu posso puxar técnicas de psicologia que estimulem a comunicação não violenta. E daí você vai puxando ideias assim. É uma maneira de a gente organizar o pensamento, só que visualmente, né? E criando essa teia ali. Então, é isso aqui que eu proponho para a gente exercitar isso, né? Caso, para quem nunca fez, quem já fez, talvez goste de fazer. Como designer, aí que eu posso dizer, né? Eu sou uma pessoa que pensa muito visualmente, então eu vivo fazendo isso daqui, porque isso aqui me ajuda a pensar demais, assim. Sobre qualquer coisa, na verdade. O brainstorm é outra técnica, que o ideal é que a brainstorm ela seja realizada coletivamente, mas não será possível fazer isso nesse exercício em particular.
Mas o ideal seria que todo mundo se juntasse a respeito de um tema e gerasse ideias ali. Dá para fazer brainstorm sozinho, né? Você coloca ali, sei lá, 5 minutos no timer, 10 minutos que seja, e aí você fica lá rabiscando ideias, né? Pode ser num post-it, pode ser também num caderno, daí isso aqui você pode fazer uma lista de ideias também, se quiser. O formato da apresentação da ideia não é tão importante. O post-it é legal porque você consegue mover as coisas depois, então eu recomendo. Mas a ideia é você gerar ideias ali sem ter muito critério, sem ter muita restrição ali no momento, porque daí, para acalmar um pouco também, né, igual essa questão que o Dalman trouxe, não quer dizer que toda ideia vai ser válida, tá, gente? A gente vai avaliar essas ideias depois, né, depois que acabou a etapa de brainstorm, é quando as pessoas sentam e avaliam que, tipo, tá, mas isso aqui é aplicável, mas isso aqui, daí a gente volta lá para aquela tríade, né? Ah, isso atende a necessidade do usuário, isso é aplicável economicamente, isso é aplicável tecnologicamente. Então, por exemplo, você pode propor uma solução de energia limpa, mas que ainda não foi inventada. Então, ou que não é possível de fazer em massa. Então, não vai ser aplicável no momento, mas precisa de uma ideia muito interessante da perspectiva ecológica. Então, são coisas assim para levar em consideração no brainstorm. Tinha um estúdio que eu trabalhei que o pessoal chama abrasileirava isso aqui para toró de ideias, que eu acho um nome muito legal até hoje. Brainstorm vem em inglês, né? A gente precisa... daí, de novo, né? O objetivo é simplificar, né? A gente quer o máximo de soluções possível, então o objetivo do brainstorm é ele ser pouco regrado, é justamente para estimular a criatividade ali, estimular a gente a pensar em várias coisas. E daí por isso que vão todas as ideias, mas depois a gente faz a seleção das ideias, né? Por isso que normalmente é legal ele ser colaborativo, porque as pessoas conseguem ir mapeando, assim, em coletivo, quais ideias são interessantes ou não. É isso aqui. E daí, alguns exemplos de prototipagem, né? Eu trouxe ali o papelão, porque prototipagem, quando a gente está pensando em testar ideias rápido, né? Não é uma coisa refinada, assim, não é uma coisa, às vezes, nem bonita. A ideia é o suficiente para você testar, às vezes, uma ideia. Então, pode ser em papelão, pode ser em papel, pode ser, às vezes, você conversando com a pessoa e dizendo, eu estou pensando numa solução assim, assado, e você fazer meio que um teatrinho ali, né? De como seria. Porque são técnicas de prototipagem para ser mais fácil, né? Outra técnica, por exemplo, de prototipagem é, sei lá, fazer storyboards para entender ali como que vai ser, né, a jornada da pessoa, como seriam os momentos, apresentar isso para as pessoas. Então, tem várias técnicas de prototipagem também. E a questão do teste, que é você descobrir o que os seus usuários acharam da solução, que essa é a parte mais importante, né? O objetivo de gerar um protótipo rápido é para você conseguir testar e você conseguir ver se aquilo é viável ou não, e daí já voltar e ajustar de novo. E daí você faz novos protótipos, né? De novo, é iterativo, então você tem que ir e voltar várias vezes, né? E ajustando sempre, pensando nessas questões. Daí aqui, só para finalizar rapidinho, também vou ler tudo, para não estourar meu tempo aqui, mas esse artigo está lá para vocês no Moodle, que é o Quando o Design Thinking Falha, da Anne Laurie Fayard e da Sarah Fatala, e elas estão justamente comentando a respeito de questões, né, da crítica do Design Thinking e como que a gente pode elaborar além do que foi proposto sobre Design Thinking até então. E uma das críticas que elas fazem ao Design Thinking é justamente que falta um pouco tirar o designer dessa posição hierárquica de poder que ele tem, né, em relação ao projeto ainda, né, para uma coisa que seja realmente mais verdadeiramente colaborativa. E daí elas trazem essas 3 premissas aqui, que eu não vou dar muito spoiler, para vocês ficarem curiosos e vão lá ler, é muito legal. Esse artigo não é muito longo e ele é bem acessível, assim. Que elas trazem essa ideia de relacionalidade, reflexividade e compromisso político, que seriam 3 valores, né, que o designer teria que ter nessa postura crítica para agregar ao design thinking, para daí produzir um design thinking mais crítico, né. A relacionalidade é muito tá ligada ali com uma ideia de você desestabilizar as hierarquias de conhecimento, ou seja, quem detém ou não o conhecimento, que é essa coisa, né, do designer ser a pessoa que sabe mais do que o usuário, né, ou sabe mais do que as pessoas para quem está projetando. A reflexividade tem muita relação com você ter consciência de si mesmo, como eu comentei, dos vieses, das percepções de mundo que você tem, como elas influenciam a sua prática.
E o compromisso político é o reconhecimento de que tudo que você produz, né, todo projeto, todo design, todo serviço ali, ele está em alinhamento com determinadas agendas e pautas políticas que vão ser inerentes à maneira como você está trabalhando. Então, não existe design neutro, não existe projeto neutro, não existe serviço neutro. Sempre vai ter ali um alinhamento político em relação àquilo. Você está querendo trazer mais pessoas, por exemplo, para usar um serviço, você está alinhado com um projeto político que seja mais democrático, né? Então, isso não é neutralidade, isso é você ser mais democrático. Então, se as pessoas não estão sendo incluídas, é um projeto político excludente. Nem todo mundo pode participar. Então, é importante a gente reconhecer essas questões. Elas trabalham isso lá, como a gente pode se alinhar com elas ali no artigo. A ideia aqui sobre os exercícios que eu deixei, a ideia é a gente fazer para pensar, né? Então, por isso que eu falei, a experimentação, no design thinking tem muito a ver com experimentação, por isso que eu estou propondo que vai lá, faz o mapa mental, experimenta, tenta fazer alguma técnica ali que você achou que é mais interessante, veja que você gostou, não gostou, fez sentido, não fez sentido, né? Refletir sobre esse processo, né? Acrescentar a nossa própria percepção sobre aquilo, né? Contribua para o processo, que você acha ali que é interessante. E na medida do possível, aqui é um pouco difícil pela questão do remoto, mas troca ideia com seus colegas, discuta ali, compartilha o que você achou, né? Pergunta o que o outro fez. Eu fiz meu mapa mental assim, você fez o seu como, então, enfim. Eu não sei se tem muito canal ali no Moodle para vocês conversarem entre si, mas a ideia seria a gente poder compartilhar um pouco também. Foi isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Tudo bem? Todo mundo cansado já? Professora, eu aproveitar uma fala sua no começo ali, acho que assim, metodologia tem muito assim daquela coisa, siga a receita que você vai chegar no final, né? Acho que o design que eu já vivia bem isso, né? E metodologias também no caso da TI, né? Desenvolvimento. Se você seguir tudo à risca, você vai chegar no final, você não vai ter a receita, você não vai conseguir chegar num produto bacana, ou você não vai conseguir chegar no resultado. E se você seguir tudo que tem na metodologia também, você vai ficar só fazendo as coisas da metodologia e não vai nem conseguir atingir o produto, é tanta coisa que tem. Então, assim, ouvi já há bastante tempo, né, e vivencio isso. Você tem que usar o que tá de bom, o que tem de bom em cada uma das técnicas, em cada um dos métodos aí, e tentar ir avançando, né. Eu tive uma experiência numa das oficinas que as pessoas não se soltavam, né, até por isso que eu pedi, né, o mediador. Aí o que ele percebeu, né, ele percebeu que se ele desse o pessoal com post-it, né, então, via de regra, o pessoal com post-it ali vai soltando e vai indo. Só que a pessoa não se sentia confortável para escrever naquele post-it pequenininho. Daí ele pegou um A4 mesmo e deu para as pessoas escreverem no A4. Aí ele falou, agora girem de uma mesa para outra, aí, sabe? Eram vários grupos. Então, assim, adaptou a técnica na hora ali, sabe? Adotou uma abordagem, né? Usou a ideia, adequou a realidade que ele tinha, trouxe as pessoas. Então, é muito disso, né? Usar o que tem de bom. Acho que pelo que eu já vivi, né, não tenho muita experiência, eu sempre fui participante, nunca fui mediador, né, sempre fui conduzido, né, na verdade, nesse processo, de tudo que eu já vi, a experiência que eu tenho use o que tem de bom na metodologia, utilizem mapas mentais, que isso vai contribuir muito para vocês conseguirem, né, para quem está aí, conseguir desbravar aí, elucidar um problema, né, acho que isso é o que se eu puder contribuir alguma coisa da minha experiência é isso, sabe? Use o que tem de bom na metodologia e pratiquem bastante, experimentem, ideação, brainstorming, é isso aí mesmo. Bem isso mesmo, nossa, muito boa a tua fala, assim, e esse exemplo é bem essa ideia, né, de se tem um post-it, mas a pessoa se deu melhor com a folha, dá a folha para a pessoa. Se a pessoa quer escrever com giz no quadro, né? Tipo, a ideia é, assim, o que é importante é o espírito, né? Por trás do método, assim. E eu lembrei só de uma coisa aqui, vocês estão vendo a guia da cabecinha, né? Que eu não respondi. Sim. O Eduardo desse aqui, Isso é um mapa de empatia, tá, Eduardo? Eu acho que eu acabei não trazendo ele nos slides, mas o mapa de empatia é uma maneira da gente olhar para o usuário pensando essas questões aqui, né? Tipo, eu não sou muito fã do método do mapa de empatia, mas eu acho interessante vocês conhecerem ele,
porque eu acho meio difícil a gente colocar-se no lugar do outro sem perguntar para essa pessoa, assim, sem trazer muito a pessoa para participar, realmente dizer o que ela sente, o que ela pensa, como é que ela vê as coisas. Mas você vai anotando, assim, tipo, como você imagina que a pessoa se sente, o que ela vê quando ela está interagindo, como ela fala, o que ela faz, né, o que ela escuta, quais são as dores que essa pessoa pode ter, quais são os ganhos que ela vai ter em relação ao uso ali. Enfim, isso é o que as pessoas costumam desenvolver ali como mapa de empatia, só para deixar ali o método que eu acabei esquecendo de trazer. Mas ela é uma das técnicas que a gente consegue usar, assim. Professora, usando o gancho aí mais uma vez, sei que chatão aqui falando de novo, né, mas eu participei de um trabalho e a gente usou esse mapa de empatia junto com storytelling. Então, a gente foi lá, fez a jornada, tal, desenhou tudo mais, e foi um caso bem específico, assim, a gente foi, eu e mais um colega fomos numa unidade de trânsito do Detran, em Almirante Tamandaré, e a gente conversou com o cidadão lá, né, tipo, o que ele sentia quando ele procurava o portal do Detran, especificamente, era informações no portal do Detran sobre serviços, né, então era o que ele sentia, né, e via de regra, assim, o que a gente percebia, né, o que ele sente, o que ele vê, né, todas essas etapas, preenchendo todos os quadros, né, tinha muita confusão, né, então, assim, muito dos casos tinha muita informação e ele não conseguia se achar, sabe, então, tipo, o design não tava bacana ali, assim, né, e ainda tem coisa para melhorar, tá, a gente mexeu, mas ainda, a gente não pode mexer com tanta audácia, assim, né, nas coisas, então, tem coisa que ainda não tá muito confuso ainda para o cidadão, né? Mas eu já usei, e via de regra, usando essa técnica, quando o cidadão procurava um serviço de governo, ele estava confuso, ele não sabia onde procurar, dependendo do portal. Estava no serviço. Então, aí, gente, um exemplo de aplicação, aí até para quem quiser se guiar, já tem um parâmetro ali. E realmente é assim mesmo, né? É iterativo, né? Então, melhora um pouquinho e daí tem que continuar ali, às vezes, ainda mais nessas questões, né, de serviços, assim, né, institucionalizados, a gente tem, às vezes, mais dificuldade em relação à mudança, não pode fazer uma coisa muito radical, ali, às vezes, as pessoas estão acostumadas com uma outra coisa. Então, às vezes, o próprio sistema não consegue, às vezes, abarcar, né? Então, é sempre assim, né? Vai modificando aos pouquinhos para ir tornando mais acessível. Mas legal, bem legal. Contribua, assim, é bacana a gente ter essas vivências, essas experiências particulares em relação às técnicas, né? O que já foi aplicado ou não. Mas é isso, gente. Se alguém tiver mais algum comentário, vocês já estão liberados. Enquanto tiverem dúvida também, alguém quiser ficar aí para tirar dúvida. Consegui esclarecer para ti, Eduardo, a questão do mapa? Ah, beleza, então. Legal, professora. Obrigado pela aula. Obrigado, pessoal. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa noite.